Olá, galerinha, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo da aula anterior. Quero desejar que sejam todos bem-vindos, tá? A essa aula. E aí vocês lembram muito bem que na aula anterior nós íamos falando sobre a importância, o histórico, o objetivo da capoeira no nosso país. Então hoje nós vamos fechar esse tema falando da capoeira enquanto um elemento patrimonial. Então, para um bem ser tombado, é preciso todo um reconhecimento, é preciso toda uma investigação, e que, de fato, todas essas fontes que compõem todo o histórico, ele seja reconhecido. E aí, no caso da capoeira, nós temos como provar toda a história, toda a trajetória, né, que veio a história de luta, a história de resistência que compõe a capoeira. E aí a capoeira sendo vista enquanto um elemento, né, estruturante de uma manifestação artística que merece, que deve ser reconhecida e passada de geração em geração. Então, vocês já viram em aulas anteriores o conceito de patrimônio, né? E aqui o patrimônio, a capoeira enquanto um patrimônio cultural, material, a gente vai falar hoje desse reconhecimento. E aí, quando eu falo de reconhecimento, eu não estou falando unicamente da capoeira em si ser tombada, né, pelo IFAM. O IFAM é um órgão que ele tem essa propriedade, ele tem a função de tombar, mas a partir do tombamento é feito toda uma vistoria, todo um reconhecimento, uma fiscalização, tá? No caso aqui, não só a capoeira, mas também a figura do mestre, né? O mestre de capoeira. E aí é interessante esse reconhecimento, por quê? Porque esse mestre, gente, ele está entre as pessoas da comunidade como a pessoa que guarda uma tradição. Então, ele tem esse conhecimento, esse respeito pelo a capoeira que ele pratica e ele passa para outras pessoas, porque não é simplesmente você entrar em uma roda de capoeira, você aprender alguns passos e praticar. Não é bem assim. Você precisa conhecer de fato esses elementos que compõem, tá? Essa prática. Então, percebam bem, o mestre de capoeira não é apenas um, né? Pode haver vários mestres, né, em uma determinada comunidade, que é essa pessoa que detém, né, o mesmo saber, tá? Esse respeito, esse conhecimento. Então, vocês vejam que a partir de toda essa investigação do histórico que compõe a capoeira, ela acabou, né, no caso, sendo reconhecido pelos os órgãos competentes, no caso do IFAM, né, e a Unesco, e vem reconhecer a capoeira enquanto um elemento estruturante de uma manifestação cultural. E é interessante que não só o Brasil, mas vários países do mundo têm esse reconhecimento. Aí, de acordo com os estudos, a gente tem aí mais de 150 países, né, em todo o mundo que, de fato, reconhece a capoeira, e não só a capoeira, mas o ofício de mestre. Então, veja como existe aí toda uma amplitude nacional, né? Então, pessoal, a capoeira, diante da sua
trajetória, né, que vem desde a escravidão, que a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, a capoeira, ela passa, né, a partir desse momento, a ser reconhecida, né, isso a gente vê como uma grande conquista diante de todo um processo, né, histórico. Então, como eu tinha dito a vocês na aula anterior, a capoeira ela era tida como um crime, né? Praticar a capoeira lá na época do Império, isso era tido como um crime, não só do Império, mas o período colonial, né? Desde o período todo colonial e o período imperial. Então, só no governo de Vargas, na década de 30, é que ele vai reconhecer, né, em documento, a capoeira enquanto uma prática, né, esportiva que merecia ser valorizada e reconhecida. E até então não ser vista como uma prática marginalizada, como foi diante de tantos anos, tá? Então, o que é que a gente percebe, dando continuidade desse contexto? Esse contexto que vem mostrar a capoeira e toda uma diversidade cultural. Nós temos uma imagem aí, né, do mestre Pastinha, tá? Ele é esse que está primeiro à esquerda abaixado, e aí vocês percebam que ele faz indicações para seus alunos. Essa fotografia, né, de Pierre Weger, do ano de 1950. Então, veja, da década de 50 para cá, muita coisa mudou. Então, essa imagem é uma imagem riquíssima, que aí você vem perceber vivências e costumes, tá? Porque a capoeira, ela vinha também carregada de ritmos, né? De letras de música, que nessas letras de músicas, na época, no caso do período, né, que ela era proibida, essas músicas eram desenvolvidas, criadas, né, pelas pessoas que praticavam, e nos trechos de cada música, eles contam um pouco, né, da trajetória dessa prática, né? Como eles vêm, diante de algumas palavras, trazer exatamente essa diversidade, né, cultural que engloba a capoeira. Então, galerinha, a gente percebe, né, diante dos estudos, né, os próprios historiadores, ao longo da história, eles viram aí essa divisão da capoeira em dois estilos, tá? E aí, esses estilos, a gente pode trazer a capoeira, né, de Angola e a regional, que vai ter uma diferençazinha, certo? E tendo esses mestres como pessoas importantíssimas para que hoje nós possamos estar falando da capoeira, mas aí de uma forma como homenagear, né? E ter esse orgulho, né? Diante de uma grande conquista, que é ver a capoeira sendo o quê? Fazendo parte, né? De órgãos como forma de reconhecimento. Então, veja só, a capoeira regional, criada pelo mestre Bimba, né? Aí por volta, né, de todo esse período aí até 1974, ela é uma capoeira voltada para a questão contemporânea, né? Ou seja, ela está relacionada às artes marciais. Então veja que ela tem um estilo mais contemporâneo, tá? Então o mestre ele trouxe alguns elementos,
dessa capoeira lá no início de tudo, né? Enquanto a capoeira, né, mais conhecida, popularmente conhecida, né, como o estilo de Angola, que foi popularmente desenvolvida pelo mestre Pastilha até a década de 1981, ele já trouxe uma tradição, né? Ele pegou, se prendeu à origem, né? As origens, e aí ele trouxe alguns elementos tradicionais para essas futuras gerações, né? Que, logicamente, vão ser vistos mais para frente. Então, essa divisãozinha da capoeira acaba, de uma certa forma, só para a gente diferenciar a questão histórica, certo? Mas aí ambos são praticados e respeitados por toda a categoria que, de fato, reconhece, né, a capoeira enquanto um elemento rico, né, e faz parte de toda essa diversidade cultural. Então, galerinha, espero que vocês tenham compreendido a necessidade de termos essa sensibilidade com a nossa identidade, né? Com as nossas origens. E veja que a capoeira ela está muito presente, né? No nosso dia a dia. Então, galerinha, quero agradecer a vocês por mais uma aula. Muito obrigada e até a próxima.